Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia, Adriana. A gente está aqui mais uma terça-feira, essas terças-feiras de entrevistas que viraram um hábito, né? É bom ter hábitos. Eu não sou não era um cara de muitos hábitos, mas este ano eu decidi que eu teria vários novos hábitos e esse é um deles. Toda terça-feira entrevistar pessoas bacanas, gestores, gente do terceiro setor, gente inteligente, com um monte de história para contar. E para mim é um prazer estar falando com a Adriana hoje, porque além da possibilidade dessa entrevista, a gente está se falando quase toda semana, né, Adriana, num trabalho de mentoria que a gente está fazendo, então tem o privilégio de conhecer um pouco mais da vida dela. Eu fiquei pensando se eu finjo que não conheço ou não, eu vou fazer perguntas novas. Fingir que não conheço não faz o menor sentido, né? Então, antes de mais nada, Adriana, fala um oi, né? Conta um pouco da sua organização e aí, na sequência, eu já começo com outras perguntas a respeito. Bem-vinda e muito obrigado por você estar aqui também. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Bom dia a todos. Eu represento a Confraria dos Miados e Latidos. Nós somos uma ONG de proteção animal, uma ONG que existe desde 2007 e a gente se dedica a promover bem-estar e qualidade de vida para a maior quantidade possível de cães e gatos. Né? E a gente faz isso através de alguns pilares, que é, em primeiro lugar, a castração, né? Que a castração ela faz com que menos animais se reproduzam na rua e que nasçam apenas para conhecer sofrimento, né? Porque a gente sabe que os animais eles sofrem muito na rua. A gente trabalha com resgate e preparação para adoção, de uma quantidade restrita, né? Porque a gente determinou que existe um padrão de qualidade de atendimento que a gente quer seguir, e isso limita a nossa quantidade, né? Então, o nosso crescimento é em buscar aumentar o recurso para manter o padrão para uma quantidade maior de animais. E o último pilar que a gente trabalha é o da educação da sociedade, né? A gente, nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos, procura levar conceitos de guarda responsável, de tratamento cat-friendly para os gatos, né? Quebrar uma série de mitos que existe, né? Em relação aos animais e à proteção animal. E a gente adicionou um último pilar, o que era um banquinho de 3, virou 4 pernas, que é a gente prestar assistência a protetores e abrigos menores. Né? A gente começou esse ano, então, enquanto a gente não consegue aumentar a nossa capacidade para incorporar, abranger mais animais, a gente leva tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 17 anos de experiência e estudo, né? Porque a gente vai atrás de muito conhecimento, não é só experiência empírica, a gente leva para aquela protetora que é uma protetora das antigas, que não tem acesso a todas essas informações. Então, a gente vai até o abrigo dela, vai até o local dela e trata os animais, vacina, vermifuga, despulga e deixa eles prontos para serem adotados, né? Porque é muito difícil você adotar um gatinho ali que está doente, com pulga, acaba impedindo aí que o adotante se interesse por ele. Então, a gente está expandindo a nossa capacidade de alcance através desse quarto pilar que a gente adicionou esse ano. Muito bom. Muito bom. Vai dar para falar bastante sobre algumas dessas coisas mesmo. E, antes de mais nada, eu esqueci de dizer também, as pessoas que estão aqui ao vivo, por favor, falem de que cidade que estão falando. Sempre é uma alegria para mim saber que tem gente do Brasil inteiro, às vezes do mundo inteiro também. E isso é o primeiro pedido. O segundo pedido também para quem está ao vivo, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu vou estar aqui lendo e perguntando também para a Adriana. E para quem está nos assistindo gravado, né, ou seja, também fica o convite para que vocês se inscrevam. Logo abaixo tem a informação sobre como se inscrever para fazer essa série de entrevistas que a gente tem todas as terças-feiras, que aí você fica sabendo e chega um aviso para você, alertando quando que é a próxima terça, que enquanto onde é o link, fica bem facilitado para vocês. Dito isso, eu queria comentar também, acho que eu já cheguei a falar isso para você, Adriana, numa das nossas conversas, não faz muito tempo. Eu, trabalho no terceiro setor há muitos anos e tenho pouco contato com iniciativas como a sua. Hoje em dia tenho o privilégio de estar justamente fazendo um trabalho legal com vocês e fico super feliz de saber que é um trabalho sério. E por que eu estou dizendo isso? Não que os outros não sejam, mas eu fiquei muito surpreendido quando há uns, talvez 7 anos atrás, 6, não vou lembrar exatamente, quando o Facebook ainda estava no auge, que a gente resolveu fazer uma experiência que a gente chamava das ONGs mais curtidas. Agora lembrei, faz 7 anos. A gente já tinha criado o Melhores ONGs e a gente queria criar um novo chamado as ONGs mais curtidas, que nada mais era que um processo automatizado de busca de informações de quais as ONGs brasileiras que tinham, se eu não me engano, acho que era acima de 10 mil curtidas.
gerava umas 50 e poucas, se eu não me engano, tinha umas 4 ou 5 que eram acima de 100 mil curtidas. Não, minto, eram acima de 100 mil curtidas, é isso mesmo. Tinha umas 50 e poucas acima de 100 mil curtidas, isso no Facebook. E umas 5 ou 6 que eram acima de 1 milhão de curtidas. Tinha lá Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras. Mas o que me surpreendeu nessas 50 e poucas acima de 100 mil é que devia ter umas 15 a 20 que tinham a ver com pets, que tinha a ver com animais. E nomes que, para mim, eu não era da área, mas absolutamente desconhecidos. Uma ou outra que eu conhecia, né? Eu acho que eu conheço bastante ONG no Brasil, mas eu fiquei muito surpreso. Isso me chamou muito a atenção. A gente fez uma divulgação sobre aquilo na época. E depois, não, porque, enfim, o Facebook acabou deixando de ser tão importante hoje em dia, né? Hoje tem outras frentes aí. Mas o que me chamou a atenção na época, sobre esse tema especialmente, que eu fui ver, e a maioria das organizações que estavam com mais de 100 mil curtidas eram ONGs muito caseiras, muito nessa linha que você falou, muito old school, muito focado, não tinham dinheiro para comprar ração para os bichos que cuidavam. Então, era uma desproporção para mim, eu não entendia que você tinha... Às vezes você tinha mais curtidas que ONGs muito tradicionais, com muito recurso, muito, né, uma Brink, sei lá, um GRAAC, alguma coisa do gênero, mas não revertiam esse processo em dinheiro, né? Virava só uma mais curtida. Eu, desde então, fiquei muito impressionado com isso, né? Como tem muita organização desse tipo. Me conta você um pouco você deve conviver muito mais com esse tipo de organização, a sua própria, né? Mas é isso mesmo, você tem muita organização, muito... Eu entendo que sim, por essa quarta pata que você definiu aqui, né, da cadeira. Foi uma decisão em função disso? Você tem muita organização com muita dificuldade, que acaba sendo quase que um desserviço no sentido da causa? Tem. Eu acho que disso que você explicou tem dois fenômenos. Um é em relação à maturidade das ONGs do setor de proteção animal, né? Existem algumas que investem em conhecimento, que cresceram bastante, que são profissionalizadas, existem várias assim. Mas também, e essa é a maior quantidade, são ONGs que começaram ali de uma necessidade, né? Às vezes num bairro humilde, que é onde normalmente se precisa mais, né? E as pessoas começam a fazer, e às vezes elas ficam ali presas nesse dia a dia, às vezes é uma pessoa só. Nessa senhora que a gente se dispôs a ajudar, é uma senhora de mais de 60 anos, que é só ela estava cuidando de mais de 70 gatos sozinha, na casa dela, né? Então, isso se repete muito na proteção animal, e isso vem de formas muito antigas, né? A coisa começa de maneira bem amadora e emergencial e para resolver um problema e não sai disso. Em alguns casos não sai disso, fica ali. E aí tem um outro fenômeno que é do ponto de vista do público, né? O público ele reage, ele responde muito à tragédia, né? Então, muitas vezes é uma estratégia você chegar com isso de não tenho ração para amanhã, o animal não vai ser resgatado, eles vão passar fome, né? Às vezes é uma estratégia, não estou dizendo que em todos os casos, mas a gente não gosta muito dessa estratégia, porque no nosso entender ela é de curto prazo, né? Você consegue engajar uma quantidade muito grande de pessoas, mas durante pouco tempo, porque ninguém gosta de ter esse sentimento despertado em você de desespero e de sofrimento e de tristeza e de bagunça o tempo todo, né? Você é impactado 1, 2, 3, 5 vezes com isso, você fala, poxa, mas o que está sendo feito aí com o dinheiro que eu estou doando? Eu estou o tempo todo apagando incêndio, eu não quero me sentir assim mais. E acaba. Então, tem uma rotatividade muito grande, né, de doadores e seguidores. Então, tem a realidade que, às vezes, numa boa parte dos casos, é de maneira amadora, é de maneira rudimentar, com muita boa vontade. Muita boa vontade. Normalmente, essas senhoras, essas pessoas, elas querem fazer o melhor, mas elas não têm recurso e elas não têm o conhecimento para ir atrás de recurso. Né? Então, tem esses dois lados aí dessa moeda. E me conta uma coisa, alguma parte eu sei que já me disse antes, né? Mas eu então queria que você me ajudasse a lembrar até alguns casos. Você tinha gatos, imagino, em algum momento da sua vida, né? Mas quando foi esse momento de, eu tenho gato e agora quero ajudar outros também? Quando foi essa saída profissional até, né? Quando me conta essa trajetória um pouco de bem uma curioso, pessoa normal. Porque eu não tinha gatos.
Você não tinha gato, você não sabia lá. Eu tinha cachorro. Sim, e aí eu sempre, desde criança, tive cachorro, gostei muito de cachorro, e eu me sentia muito incomodada com o sofrimento animal, aquele monte de bichinho em feirinha, na pet shop, ali, com aquelas carinhas tristes. E eu ajudava com dinheiro, né? Eu contribuía para essas protetoras, para esse pessoal que estava ali tentando fazer alguma coisa por eles. E um belo dia, passeando com os meus cachorros, eu encontrei ali num terreno, esses terrenos que tem de torre de energia, né, que tem um matinho ali embaixo da torre de energia, é cheio de colônia de gato. E eu comecei a ver filhotes de gato ali doentes, né? E aí eu fui atrás de tentar conseguir um contato, de tentar conseguir entender, né, o que eu faço, o que eu posso fazer, tem uns bichinhos aqui sofrendo. E aí foi quando eu conheci a confraria no Orkut, né, entregando aqui a nossa idade. Eu conheci a Tati, que é a fundadora da confraria, a presidente da confraria até hoje, no Orkut, e a gente começou a conversar a respeito, né? Nesse ínterim, eu acabei achando um gato e pegando, né? E a comunidade, inclusive, se chamava Gatos Manual de Instruções, comunidade do Orkut, e foi onde eu encontrei o trabalho da ONG, conheci o trabalho da ONG, e é muito legal, porque a maneira como eu fui iniciada na ONG é a maneira como a gente procura iniciar as pessoas até hoje. Né? A Tati, ela falou assim, bom, então se tem um problema de gatos na sua rua, você precisa resolvê-lo. Eu vou te emprestar armadilha, eu vou te ensinar a usar, então você vai pegá-los, você vai trazê-los aqui, eu vou castrar para você, você vai devolvê-los, você vai monitorar. Então, assim, a gente convida as pessoas a fazer parte da solução. Né? E assim, tem muita gente que reage negativamente, porque a pessoa entra em contato e ela quer terceirizar um problema. Tipo, eu vi um animal na rua, vocês têm que ir lá buscar. Né? E a gente entra nisso até hoje. E isso foi lá em 2009, 2008 e 2009. Né? Já vai fazer aí, para mim, 15, 16 anos, e a confraria faz 17 anos esse ano. Então, essa foi a entrada, assim, tropeçada para dentro da ONG, era uma causa que sempre mexeu comigo. E aí, quando eu conheci a Tati e vi o trabalho que ela... E ela estava começando, né? Estava começando a fazer ali... a nossa ONG, ela começou com CED, que é uma técnica de controle populacional. Não era, num primeiro momento, a ideia da gente crescer e ter abrigos e fazer tudo isso que a gente fez, mas foi evoluindo para isso. Num primeiro momento, era controle populacional dos gatos na rua. Você captura, castra, vacina e devolve. Tá, entendi. Mas teve um momento aí que você fez essa transição profissional até, né? Sim, isso foi bem recente. Foi bem recente. Era algo que eu planejei isso por 10 anos, porque eu falava assim, antes de fazer 50 anos, eu tenho que virar a chavinha, porque essa vida dupla, ela é muito cansativa, né? Eu tinha muitas responsabilidades no meu day job, ali no meu trabalho oficial, e toda a responsabilidade da ONG também, né? Então, isso começou a criar uma pressão, uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar as duas coisas. Então, a gente foi se organizando para isso, a gente criou um braço de prestação de serviço, né, em que a gente presta serviço, emite nota para empresas, e aí, quando a gente conseguiu amadurecer um pouco esse braço, aí eu fiz essa transição, e legal. Foi em setembro de 23, não fez nem um ano ainda. Faz um ano. Alguns meses. Mas você parece da área do terceiro setor já faz muitos anos, já tá assimilada. Mas eu queria... porque a gente tinha que fazer a vida dupla do Clark Kent do Super-Homem, né? Não, mas eu queria até puxar um pouco desse gancho, porque, enfim, convivendo com você nesses últimos meses, eu percebo, você tem muito esse approach de empresa, de executiva, mas você alia muito com sua causa, você tem uma causa muito clara também. E eu vejo, muitas vezes, nesses anos todos, né, muitos gestores, e não é uma crítica que eu quero fazer a outras pessoas, quem está me assistindo, por favor, mas muitos gestores que são prioritariamente do terceiro setor, ou sempre foram, e falta um punch empresarial, executivo, uma questão mais da eficiência, não sei explicar exatamente, por isso que eu digo, não quero fazer uma queixa, também não quero receber a queixa nesse sentido. Assim como eu também vi muitos executivos que tentam chegar no terceiro setor e não dão conta e voltam para a iniciativa privada. Porque não dão. E eu vi, por isso que eu até achei que há mais tempo que você estava nisso, porque eu vejo que você consegue
equilibrar bastante bem esse teu punch empresarial, executivo, e também esse lado da causa. Você sente isso em você? Como é que é isso na tua cabeça aí dentro? Como é que está essa... Isso para mim é muito claro, Straviz. Foram muitos anos construindo isso, né? Uhum. Quando a gente começou, quando a Tati começou a ONG e a gente se juntou e decidiu a profissionalização, foi tudo planejado. Foi tudo colocado ali nos passos, na maneira como a gente ia crescer, desenvolver. E eu acho que o que ajuda muito é a figura de nós duas, né? Não é uma ONG de uma pessoa, né? A Tati, ela tem toda uma formação acadêmica e uma experiência da parte operacional da causa. Então, ela conhece muito a medicina do coletivo, a medicina veterinária do coletivo, ela conhece muito os gatos, ela conhece muito as outras ONGs, ela conhece todo esse cenário é dela. E eu uso isso que ela faz para a gente poder ter o que vender, né? Poder ter o que mostrar para as pessoas. Facilita muito o meu trabalho, que existe alguém cuidando dessa parte. E com essa minha formação de marqueteira, de gestora de empresa, né? São aí mais de 30 anos fazendo isso. Mais de 30 anos? 30 anos, meu Deus. Quase 30 anos, vai? Quase 30 anos fazendo isso. Então, eu consigo trazer essa parte e me ocupar majoritariamente dessa parte, porque eu sei que a outra está cuidada. Entendi. E muito bem cuidada. E eu acho que uma das dificuldades... Isso é legal. Uma das dificuldades é isso. Você não consegue ser bom em tudo. Você consegue se Exatamente. tornar muito bom em algumas coisas, mas você precisa de outra pessoa que seja, ou um outro grupo de pessoas que sejam muito bons em outras coisas. E aí, quando você se junta, você consegue levar isso com êxito. Legal. Agora, vamos lá para trás, que eu costumo fazer essa pergunta para todos os entrevistados e entrevistadas, né? Tua infância, me conta, você é de São Paulo mesmo? Como é que era a tua infância? Muita escola, muito brincadeira na rua, no prédio? Me conta um pouco desse teu momento em criança. Eu sou de São Paulo, eu tenho duas irmãs, né? Uma irmã mais próxima de idade, uma irmã um pouco mais distante de idade. Estudei em escola particular e eu sempre fui uma criança, assim, muito adulta, sabe? Uma criança meio chata. Os adultos me adoravam, as crianças not so much, assim, não muito. E assim, eu era muito CDF na escola, só que eu era uma CDF bagunceira. Então, eu tinha os dois lados ali, eu era a CDF que sentava no fundão. Então, assim, nunca fui muito de brincar na rua e de fazer, assim, grandes farras. A minha irmã do meio, não. Minha irmã do meio era amiga de todo mundo, conhecia todo mundo do prédio, ela passava o dia na rua. E eu já não, eu já tenho mais essa coisa... mais reservada e mais chata, assim, mais particular. Você sabia o que queria ser já da faculdade? Não sei se você fez faculdade, o que você já sabia com criança o que queria fazer? Não. Eu sempre fui muito objetiva, no sentido, não quero perder tempo, não quero fazer nada que não vá levar a lugar nenhum. Então, eu fiz um teste vocacional. Ok. E aí, esse teste vocacional me deu atividades de persuasão. Olha só. E era assim, off the charts, assim, super, né, de atividades de persuasão. E aí eu fiquei em dúvida entre o direito e o marketing. Só que o que me afastou do direito foi que eu nunca tive essa coisa acadêmica de sentar e ler livro. Eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa serenidade, essa calma de existe um conhecimento, ele já está lá, vamos absorvê-lo para depois... Não, eu sou muito mais, uma velocidade muito maior, muito mais... Então, essa parte criativa da persuasão do marketing foi o que me chamou a atenção. Então, em vez de persuadir poucos, vamos persuadir muitos. Muitos, entendi. E aí, então, você já, a partir da orientação, estava lá, você seguiu a risca, vou então fazer marketing. Fui. Assim, claramente. Só que assim, né? Quando eu prestei direito, eu prestei marketing, eu prestei serviço social, eu prestei linguística e prestei artes plásticas. Tá. Não é que eu prestei marketing em todas as faculdades. E aí a conjuminância deu certo ali para o marketing e fui.
E aí, e como é que foi? E no começo, quando você viu esse marketing, bom, era publicidade e marketing, não era? É. Ou era marketing? O nome da faculdade é publicidade, né? Mas aí no meio Uhum. no Mackenzie, no meio do curso, você escolhe habilitar para trabalhar mais com agência, com criação, a parte mais de arte, ou a parte Sim. mais do seu cliente mesmo, de estratégia e de criar campanha. Então, eu fui para essa parte do cliente, então é Você foi para publicidade com habilitação em marketing. E você já trabalhava com isso como estagiária, já fazia coisas vinculadas a marketing mesmo? Sim, Foi em essa 96, clareza o tempo todo? sim, em 96 eu comecei como estagiária na primeira empresa multinacional de blindagem de carros, que Tá, veio para o Brasil. E aí eu fiquei uhum. nessa empresa de 96 a 2004. Ah, ok. Já foi também Então, antes de eu me bastante. formar, eu me formei em 97, né? Então, eu fiquei em 96, 97 e 98 no Brasil. E em 99 eu fui transferida para a matriz dessa blindadora nos Estados Unidos para cuidar da área de marketing internacional deles. Ah, que legal. E lá fiquei em 99 até 2004. Ah, a maior parte você ficou lá, então. Uhum. E quando você ficou nos Estados Unidos, que cidade era? Desculpa, era uma cidade pequena Em dois dessas? lugares, No primeiro momento, os primeiros 2 anos foi em Ohio, uma cidadezinha fora ali de Cincinnati. E depois eu fui para Miami, quando eu passei a cuidar da América Latina, e essa parte eu fui para Miami, eu tinha um apartamento com uma máquina de lavar em Miami, que era o que eu usava, né? Porque a maior parte do tempo eu estava viajando ali pelos países da região, para, enfim, cuidar dos interesses da empresa. Pela América Latina, então você pegou países da América Latina também. Num primeiro momento, em Cincinnati, eu era do mundo, né? Que eu fiquei um tempo nas Filipinas, na Rússia, para tentar montar lá as blindadoras. Na Rússia não deu nada certo, empresa americana querendo fazer negócio na Rússia, péssima ideia. Mas nas Filipinas eu fiquei quase 3 meses lá com o pessoal e tentando inaugurar ali a empresa, fazendo evento com a imprensa, treinando a equipe, e aí depois mais focado na América Latina, principalmente México e Colômbia, né? Quando a gente fala de blindagem de carro, né, a gente está falando aí Colômbia, México, né, o Brasil. Era o auge, né? Ou não? Era o auge, essa época foi o auge. De 2000 e pouco para frente, foi o boom aí das blindadoras aqui no Brasil. Sim. E desse começo, na faculdade, ou nesse período do Brasil, ou mesmo quando você foi para os Estados Unidos, você consegue lembrar de alguma situação, alguma cena que você via um terceiro setor aí nascendo, uma sementinha disso em você, um desejo, um voluntariado, uma doação mais dedicada ou não? Você acha não, que nessa época dos Estados Unidos eu era bem assim, workaholic, foco total, muito business. Eu assistia na televisão um programa que depois, quando eu voltei para o Brasil e me envolvi com isso, eu consegui fazer o link. Não, a gente precisa conhecer esse lugar, que é o Best Friends Animal Society, que é uma ONG muito grande, muito estruturada nos Estados Unidos. E eles tinham um programa chamado Dogtown, que passava no Discovery Channel. Só que aquilo ficou ali guardado, né? Essa coisa de terceiro setor eu tinha antes da faculdade, né? Eu fiz magistério e um professor de sociologia, eu falava para ele as coisas que eu queria, até que eu prestei serviço social por conta disso. Ele falava, mas você não quer ser assistente social, você não tem nada a ver com isso. As coisas que você me diz que quer resolver, você tem que ser política. Você tem que entrar para a política para resolver. Né? E assim, as minhas habilidades diplomáticas não sei se me permitem, né, entrar para a política. Então acabou ficando ali, ficou tipo tudo no back burner ali, sabe? Tudo em plano de fundo, ficou ali guardadinho. E aí quando eu voltei, que eu inclusive não conseguia ter pet, esses 5 anos que eu morei fora, eu não conseguia ter pet, eu viajava loucamente. Então a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei, comprei um apartamento, primeira coisa, antes da cama eu tinha um cachorro. Sim. E aí foi daí que foi plantando, porque aí você começa a participar de atividades, né, com os animais, e eu ia em evento de agility, né, e aí você começa a ver, ali na pet shop tem a feirinha, tem o animalzinho abandonado, tem aquele que está andando na rua e não tem dono, né, então foi aí que foi meio que surgindo, eu comecei a contribuir com as protetoras, comecei a tentar entender mais como funcionava. Mas foi depois que eu voltei para o Brasil e que eu tive os meus cachorros. E entendi.
Mas aí, bom, beleza. Aí chegamos nessa situação que, pelo que você está explicando, essa aproximação com a Tati, com a confraria, foi aos poucos, foram anos, né? Você continuava trabalhando profissionalmente, fazendo um trabalho voluntário pela confraria, pelo que eu estou entendendo. Isso. Mas o que te chamou a atenção? Você teve, assim, alguma sensação de isso aqui não vai dar certo? Eu não consigo, né? Ou seja, meu modelo de negócio, de trabalho, business é este, e aqui eu não consigo. Teve alguma crise que você teve assim, nesse sentido, que não vai funcionar, ou não? Você foi aos poucos adaptando? Não, na verdade, não teve esse momento de crise, não. Um pouco depois que eu voltei para o Brasil, eu montei a minha blindadora como uma sócia. Né? Então, eu já tive eu tive a experiência do corporativo, né, de você ser funcionária e trabalhar para outras pessoas, e aí eu tive essa questão empreendedora, e a blindadora durou 10 anos. Né? Então, em paralelo a essa experiência empreendedora da blindadora, eu tive a experiência empreendedora da ONG, porque a blindadora começou em 2008, e eu comecei com a ONG final de 2008 também. Entendi. Você estava com dois business, né? Dois negócios. Dois business de empreendedorismo, de você começar zero, de você. E aí eu fui levando muito em paralelo os aprendizados. Né? O que você vai aplicando ali na tua empresa, eu fui aplicando na ONG, e assim, alguns dos erros também, né? Porque a gente não acerta só. Então, a gente foi ali aprendendo, mas nessa dualidade, eu sempre soube que, em algum momento, quando fosse possível, se eu tivesse que largar uma das coisas, seria com certeza o corporativo. Ah, você tinha claro isso, né? Isso muito claro, muito claro. Muito claro, mas assim, durante muitos anos, a gente não tinha condições, né, de ter funcionários, nenhum. Né? E eu, inclusive, fui a última funcionária a ser contratada. A última, de tudo aquilo que a gente montou, que a gente planejou fazer, a gente primeiro fez todo o resto. Né? E aí precisava ter essa estrutura da prestação de serviço. Né? Porque a gente tem muito isso de destinar as doações, sabe? Então, a prestação de serviço, quando a gente começou a atender empresas, foi quando eu falei, não, esse é o momento agora de virar, e acabou dando certo com a empresa que eu estava, que eles estavam fechando a divisão que eu dirigia, então acabou, a coisa encaixou certinho no final de 2023. O Joaquim comenta aqui, né, sobre a dificuldade dos executivos da iniciativa privada se adaptarem ao terceiro setor, que lidar com escassez não é para todos. Aí é verdade, né? Ou seja, inclusive, não sei se você lembra ou conhece um cara chamado Stephen Canetz. O cara criou o prêmio Melhores Empresas na Exame. Isso vai fazer 40 anos atrás, sei lá, ele é vivo ainda. Ele é um cara que ele se aposentou do prêmio Melhores Empresas, Maiores e Melhores Empresas, chamava, né? Maiores Empresas, acho que era. E resolveu entrar nesse mundo do terceiro setor. Não deu certo. Acho que o pessoal não gostou dele, porque ele tinha uma visão muito empresarial, e eu achava praticamente muito boa, mas ele falava que os gestores do terceiro setor eles deveriam ser avaliados, estudados pelos executivos, porque justamente por isso, porque trabalhar na escassez é muito mais complexo. Geralmente um empresário, você que também foi executiva de multinacional, a gente tem comodidade, eu também fui, né? Existem umas comodidades, né? A gente vai criando história. Tem um bom salário, um carro que vai para cá, para lá, faz viagens internacionais, o escritório funciona. Você precisa de uma coisa, faz o pedido e a coisa vem, né? Você precisa de um computador novo. Existem comodidades, né, que os gestores do terceiro setor não têm essa. Eles lidam com a escassez constantemente. É como se fosse quase que uma guerra constante, né, o tempo todo para conseguir as coisas. Então, eu acho que o Joaquim fala nesse sentido que, de fato, eu acho, e acho que tem a ver com aquilo que eu falei uns minutos atrás, né, de executivos que vêm para o terceiro setor e vão embora, voltam para lá. Mas aí tem esse outro lado, que é o que você me disse agora há pouco também, né, que você teve um momento que, se tivesse que largar, você não voltaria para o corporativo, né? Não. Porque tem uma coisa que te marca, que é a causa. Então, me conta um pouco disso, ou seja, como é que você faz hoje, o que te completa essa causa para nem cogitar voltar para o corporativo? Eu vou voltar um passinho para trás, Stravizzi, e falar um pouquinho sobre essa questão da escassez. Tá. No mundo corporativo também tem muita escassez. Né? Na blindadora, quando a gente começou, a empresa não existia no Brasil, a gente abriu a filial.
Então, tipo, não tinha... Literalmente, a gente comprou os computadores, as mesas, as cadeiras, né? A minha primeira semana, eu e o meu chefe, que era o diretor, a gente trabalhou de dentro da GM, sentado numa mesinha de alguém com um telefone fazendo telemarketing, ligando, né? Então, é diferente a gente falar, uma empresa multinacional, você tem aquelas que tem os bolsos super profundos, que você tem muita verba e tem muito recurso, e tem aquelas que estão ali uma pegada empreendedora, apesar de não ser, né? Não é você botando do seu bolso, mas quando você constrói ali uma empresa do zero, uma filial no Brasil do zero, e aí foi o que eu fiz nos outros países também, eu ia lá para construir as filiais do zero. Então, você tem essa questão de fazer o máximo com o mínimo. E aí, quando você se torna empresário no Brasil, é um se vira nos 30 todos os dias. Todos os dias. E isso vai fazendo um paralelo com o terceiro setor. Então, eu acho que não me chocou tanto, né? Porque foi indo em paralelo essa gestão aí de você fazer milagres. Coisa de empreendedora, né? Leite de pedra, tirar leite de pedra, fazer 50 funções você mesmo até conseguir contratar outras pessoas para dividir mas essa questão da causa que você falou é algo que, para mim, desde criança, essa coisa sabe, de assistir o desenho da Dama e o Vagabundo e chorar loucamente porque o cachorro foi para a carrocinha, sabe? Então, isso era algo que já tinha dentro de mim. Eu acho que tem aquela matriz que chama Ikigai, a matriz japonesa, em que a meta da vida é você conseguir chegar em conciliar alguma coisa que você seja bom em fazer, que queiram te pagar para fazer e que você goste e que tenha um propósito, né? Então, para mim, isso fecha, né? Eu não tenho... Você vai pirar agora, mas o cara que criou isso é um amigo meu, ele mora aqui em Barcelona. É mesmo? O Francesco Miralles. Ele que criou esse conceito e o livro. Esse livro é vendido no mundo inteiro, né? Um livro... É impressionante, mas é muito legal essa coisa do Ikigai mesmo, que ele fez. E eu acho que é por isso que eu não sairia, porque uma vez que você chegou, é só desenvolver e crescer e aperfeiçoar, né? Isso. Você não vai dar um passo para trás. Sim, tudo faz sentido, exatamente. É curioso, porque eu tenho, outras mentorias que eu estou fazendo, tem uma que eu fiz agora há pouco, há 1 hora atrás, né, com uma amiga minha daqui, e a questão dela, ela está muito preocupada em achar propósito na vida, porque ela é empresária, não é do terceiro setor, é uma outra vida. E ela está muito preocupada. Eu falei assim, calma, quanto mais preocupada você ficar em achar o propósito, pior vai ser, né? Deixa que ele virar. O propósito, ele vai se, é o que você falou, ele vai se ajustando, né? A gente vai encontrando os nossos espaços nesse sentido, isso. Né? Mas eu acho que você é uma vivência bacana, uma experiência legal nesse sentido, porque você sabe lidar com essa questão orgânica de vai acontecendo, mas também você tem um planejamento e uma clareza de processo, né, de onde chegar. Essa tranquilidade, né, essa serenidade para fazer isso é de poucos, né? Pouca gente tem essa capacidade. De onde você acha que vem isso em você, Adriana? De onde vem essa... de taurino. Ah, é? Assim... Eu acho engraçado. Eu que não entendo nada de horóscopo, eu acho tão engraçado quando alguns respondem, não, porque isso aqui é escorpião. Aí eu, tá. Eu faço a ideia. Mas eu acho legal porque a astrologia dá arquétipos, né? Você que tá fora dessa bolha, mas normalmente quando você fala alguns estereótipos aí, as pessoas entendem. O taurino é aquela pessoa que pensa num touro, ele vai. Ele vai, com aquela lentidão, com aquele peso, com aquela... Né? Ele vai. Mas é característica, não sei te dizer. Né? A minha mãe, ela trabalhava 20 anos em cada empresa, né? Acho que é mais algo assim, desse exemplo que eu tive. Não é a geração dos meus pais e a minha, você ficar muito tempo numa empresa era uma medalha. Hoje as pessoas veem diferente, né? Você ter curtos períodos com experiências diferentes. Não, a gente tinha outra visão. E eu ainda tenho essa visão forte de você pegar uma coisa, botar no play e ir. Você vai. Você vai. Até dar certo. Agora, tem uma coisa também que você citou, e eu sei pouco disso, queria até saber mais aqui, que eu acho que tem surgido com força essa ideia das duplas, né? Esses trabalhos de um complementando o outro para fazer a coisa acontecer bem.
Eu acho muito legal isso, eu vejo isso como uma tendência. Até pouco tempo atrás, ainda existe isso, né? Essa grande valorização do grande herói, da grande heroína, né? A pessoa que aparece lá, leva prêmio como se fosse tudo essa pessoa que fez, quando na verdade é toda uma equipe, toda uma estrutura. Isso já é um problema em si, mas eu tenho visto cada vez mais essas duplas que têm a consciência de que são duplas e que, como fazem isso? Você falou, citou 2, 3 vezes a Tati aqui. Você sentiu isso de cara quando você viu quando ela te convidou lá para pegar a armadilha, o processo que foi lá? Você falou assim, nossa, aqui parece que vai dar jogo isso aqui? Como é que de cara. Eu stalkeei ela até conseguir me aprofundar mais ali. Eu adotei um gato com ela, eu fui na casa dela buscar o gato, eu fui doar ração na casa dela, eu comecei a rodear ali a coisa, porque eu falei, não, eu quero, isso vai para frente, isso era diferente. Veja, eu ajudava protetoras, e a Tati nunca foi uma protetora. Ela sempre teve a visão de construir alguma coisa corporativa, alguma coisa para crescer. Naquele momento, então, assim, ela tinha um site, ela tinha um logo, ela tinha missão, visão, valores, ela tinha essas coisas já ali. Eu nunca tinha visto isso lá em 2000 e bolinha. Né? A gente via muito mais ainda do que hoje esse estereótipo da proteção animal mais antiga. Então, quando eu ajudava, era aquela coisa bem vertical, assim, sabe? Tem lá uma senhora precisando muito, eu vou lá, dou, levo, entrego, né? Faço coisas. E com a Tati não foi assim. Ela tinha já um embrião de uma coisa muito legal. Eu falei, é isso que nós vamos fazer crescer. Senão você não faria, talvez. Provavelmente não. Eu procuraria uma outra Tati em algum outro lugar, não sei, alguma coisa assim. Acabaria achando. Não, eu não faria sozinha. Ainda mais depois dessa experiência com a empresa e tudo, e foi com uma outra sócia também. É muito difícil fazer as coisas sozinho, tomar decisões sozinha, ser bom em tudo. Você tem que, mesmo que você tenha uma equipe, se você é a ponta da pirâmide sozinho, você tem que saber direcionar tudo. E assim, eu não sou veterinária. Né? Ela está se formando veterinária agora. Ela foi estudar veterinária para poder se aprofundar nessa parte operacional da ONG. Né? Eu não tenho condições de me aprofundar nisso, não é a minha praia. Né? Nem quero. Não quero. Não tenho a vocação para isso, não tenho. Eu fico desesperada cada vez que um bicho vai tomar anestesia, uma cirurgia. Eu não sou essa pessoa. Mas ela é. Legal. Não, acho muito bacana essa coisa das duplas. Eu tenho percebido isso forte, assim. Bom, até eu também, com o meu trabalho, eu tenho cada vez mais feito as coisas em duplas e sempre tenho um aprendizado maior. Você sabe, né, Dri, que aqui o pessoal que nos assiste são gestores de organizações também, gente das mais variadas causas, né? E eu queria... Você consegue imaginar situações do teu trabalho, né, da gestão no seu trabalho, que possam, imagino que existam, acho que você deve ter já pensado, mas situações que não são necessariamente aprendizados somente para a causa animal como você vive hoje. Acho que são coisas que você já pensa, isso aqui poderia ser útil para outros gestores de outras causas que conseguem encaixar. Tem uma ou duas que você diria, nisso aqui vale a pena comentar com eles? Para dizer para esse nosso público? A primeira, na verdade, as duas vão vir dessa mesma experiência. Foi uma virada de chave muito grande quando eu e a Tati fomos visitar essa ONG nos Estados Unidos. O Best Friends Animal Society, eles fazem uma conferência anual que chamam entidades da proteção animal para fazer uma semana de treinamentos. E os dois conceitos saíram dali. O primeiro deles foi a primeira vez que eu ouvi e virou uma chave dentro da minha cabeça, que eu acho que a hora que vira essa chave, a captação de recursos, ela ganha um outro sentido. A gente tem muita vergonha de pedir. Você, enquanto ser humano. Ai, mas eu vou pedir dinheiro, vou pedir ajuda, não, né? E aí você acaba ficando ali dentro daquilo que o seu pequeno círculo consegue realizar. Só que a hora que você entende que você, na verdade, está dando a oportunidade para que outras pessoas afins com a causa, qualquer uma que ela seja, tenham essa sensação de fazer parte de um projeto legal com a parte mais fácil, que é só o dinheiro.
Exatamente. A maioria das pessoas, ela fica assim, ai, mas se eu pudesse, eu iria, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho psicológico para isso, qualquer que seja a causa. Então, a parte mais fácil é você ir lá e fazer uma contribuição. E quando você abre para a captação de recursos, você, na verdade, está fazendo esse convite, você está dando essa oportunidade para as pessoas, que elas venham fazer parte de um negócio muito legal só com uma contribuição financeira. Então, esse foi o primeiro conceito que eu escutei lá numa palestra, lá em 2011, e aquilo explodiu a cabeça, assim. Legal, ótimo. Tudo começou a virar. E a outra é essa questão de você ter muito claro para onde você quer ir. Você trabalhar com metas, você trabalhar com planejamento, você trabalhar... E não tem problema que seja estratosférico. Que a tua visão lá na frente seja enorme. Porque se você chegar em 60% disso, só que se você se mantiver virado naquela direção, você já teve êxito, sucesso, já está ótimo. Então, acho que são esses dois conceitos que se aplicam em qualquer, na verdade, em qualquer área da vida, mas em qualquer, com certeza, em qualquer causa do terceiro setor. Sem dúvida. Não, muito legal, porque assino embaixo das duas, acho que faz muito sentido mesmo. Tem uma... Eu não sei se foi Steve Jobs, tem vezes que a gente manda uns textos aí que a gente acha que é o Steve Jobs que falou todos, né? Mas não sei se esse foi ele que falou, não. Ou se foi o Bill Gates, talvez tenha o Bill Gates, eu acho que foi o Bill Gates esse, que ele falava alguma coisa assim de que a gente tem altas expectativas de coisas que a gente pode fazer em um ano, e geralmente a gente exagera, né? Então, vou emagrecer 40 quilos, vou fazer musculação todo dia, né? Vou casar e ter filho. Foi um monte de coisa que a gente planejou para um ano, então a gente é super... E a gente tem uma baixíssima expectativa na capacidade que a gente tem de fazer em 10 anos. Longo prazo. Eu ouvi isso em 10 anos. Colocar alguma coisa... Em 10 anos a gente fala, vou emagrecer. São outros planos que a gente tem. E quando a gente olha para trás, 10 anos atrás... A gente fez grandes revoluções, né? Mudou de empresa, tem outro negócio, comprou uma casa, tem 2 filhos, sei lá. A gente não tem uma grande expectativa para 10 anos e altas expectativas para 1. Então, tem um pouco a ver com o que você fala, né? Eu tenho meus planos de 10 anos, né? E esqueço deles. Eu anoto num papel e depois o meu e-mail me passa de 2 em 2 anos para eu dar uma lida. E eu falo assim, que legal, ou seja, realmente quantas coisas estão acontecendo que a gente não visualiza, né? Muito bom esse raciocínio. Deixa eu te contar uma curiosidade que você falou de papel. Lá, quando a gente foi nessa conferência de ONGs em 2011 nos Estados Unidos, a gente pegou um guardanapo num restaurante. Aquele lugar americano ali, né? Aquele papel que vem embaixo do prato e escreveu tudo o que queria fazer. E guardaram o papel. E guardou o papel. Outro dia, a gente mexendo nas coisas, né, do evento, que a gente queria fazer uma postagem comemorativa, acho que foi em 2021, que fez 10 anos que a gente foi lá, eu achei esse papel. E tudo que estava escrito lá já tinha acontecido. Olha que legal, que maravilha, hein? Isso é muito bonito. A gente sempre faz isso, a gente senta num restaurante, numa lanchonete e rabisca no guardanapo, no papel, aquilo que quer fazer, e aí esse papel, ele vira ali o mapinha para a gente virar naquela direção e ir em frente, vai em frente. E às vezes a gente consegue muito... Provavelmente vocês fizeram muito mais do que está naquele papel. Né? Fizeram aquilo que está no papel e outras coisas. Né? E outras coisas. Isso também. Também tem isso. Então, essa que a gente faz mais ainda quando passam 10 anos. Querida, maravilha falar com você. Olha quanto que eu aprendi de você hoje, sabendo que eu falo contigo toda semana. Não é? Muito legal. Queria mais uma vez te agradecer. Foi muito obrigado pela tua disponibilidade aqui. Agradecer as pessoas que nos assistiram ao vivo. Tivemos vários comentários aí, eu não li todos, mas enfim, gente falando de que cidade vem, de alguns comentários sobre o processo. A Thaís elogiando, falou que a Adriana me inspirou, a Thaís está comentando aqui abaixo, muito legal. Marcelo, desculpa te interromper, eu só queria falar para a Alzira fez vários comentários aí específicos sobre a Vila Prudente, ela parece estar na nossa região. Procura a gente pelo Instagram, Alzira, deixa uma mensagem lá no direct que a gente entre em contato com você para falar sobre castração gratuita, sobre esse suporte aí das pequenas ONGs, tá? Maravilha, boa. E, enfim, isso, mais uma vez, agradecer a você, agradecer ao pessoal que nos assistiu ao vivo, ao pessoal que nos assistiu, está nos assistindo gravado, relembrando, então, de que toda terça-feira temos essas entrevistas com gestores. É uma alegria muito grande.
Estou muito contente com a entrevista de hoje, Adriana, gostei muito mesmo. Eu acho que você dá para fazer isso. Quando eu não puder, eu vou chamar você para me Pode substituir. chamar, talk show. Tem esse carisma, essa capacidade de falar na tela, que é muito bom. Quer falar alguma coisa final, algum último comentário? Fica à vontade. Não, só isso, só agradecer pela oportunidade e o que vocês precisarem, contem com a gente. Maravilha. Obrigado, então, gente. Até a próxima terça. Nos falamos. Obrigado mais uma vez, Adri. Nos falamos, então. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Valeu.